hoje de uma forma muito especial. A gente vai estar dando continuidade à nossa série de mensagens. 20 anos não são 20 dias. E a gente está caminhando, fazendo uma tour em cada lugar onde a Igreja do Amor passou, trazendo virtudes de cada lugar para o nosso coração. Talvez você tenha perdido alguma mensagem, que na verdade você não vai perder, porque temos uma playlist lá no YouTube da Igreja do Amor. Se você não segue, começa a seguir, e você pode acompanhar qualquer mensagem que pregamos desde o início desse mês, do mês de aniversário da Igreja do Amor. Mas só para você se situar, nós iniciamos falando sobre a caixa d'água, onde tudo estava requerendo de nós obediência. Falamos da garagem, e foi a coragem a característica mais importante que, Deus veio a aflorar no nosso coração. Falamos do templinho, visão, acreditando que aquele lugar pequenininho, sem dúvida alguma, nos levaria para algo muito maior que hoje nós estamos vivendo. Falamos também da quadra do Colégio Carneiro Leão. Muita gente chegou naquela época, e falamos sobre unidade, Guardiões do Tempo, todo mundo juntos ali, tendo que botar telão, tendo que botar som, tendo que botar um bocado de coisa, mas todo mundo vivendo essa unidade. Falamos também sobre a associação, a quadra onde não tinha teto, não tinha nada, mas tinha fé no nosso coração. Oramos para que não chovesse, e Deus fez com que a gente passasse meses ali e não choveu. E hoje nós estaremos falando sobre um lugar muito especial. Você que está vendo esse nome aqui, eu sei que tem gente que está vendo o nome e está dizendo: uau, que novidade, esse nome, que coisa, amor. Não, você não está entendendo. Esse nome era o nome que a gente colocava lá, onde era? No Alta Unção. Quem lembra daqueles pallets, dos pallets? Eita glória! Na verdade, o Alta Unção foi um local onde muita persistência, muita perseverança teve que ser encontrada no coração de toda a Igreja do Amor. Por quê, pastor? Para você entender, por que era alta unção? Porque era uma casa de shows de brega, chamada Altas Horas. Aí eu disse assim: gente, a gente não vai deixar esse nome Altas Horas. Não, é o seguinte, se eram altas horas, agora vai se tornar alta unção. Porque a unção do alto vai ser tão alta, que quando a pessoa chegar aqui nesse lugar, acabou-se. Deus vai pegar ela, puf, de cheio. E foi isso que aconteceu. Com certeza. E por que a gente teve que ser perseverante? Porque algumas situações foram vividas lá, que muita gente que chegou nessa época vai se lembrar. A dança das cadeiras. Pastor, na Igreja do Amor tinha dança das cadeiras? Calma, deixa eu te explicar. O Alta Unção era um local que não tinha uma estrutura muito boa. Por mais que a gente tenha tentado ajeitar de um lado, ajeitar do outro, hein, Robertão? Mas quando chovia, era o seguinte: cadeiras de plástico, todo mundo sentadinho lá na bênção. Quando começava a chover, todo mundo já era padronizado. Quem era da Igreja do Amor já sabia o que fazer. O pessoal da frente já começava assim, não saía do lugar, era só assim, se arrastar na cadeirinha. Agora imagina aí, milhares de pessoas se arrastando na cadeira. O barulho que fazia era o quê? Era a dança das cadeiras. Eu já estava acostumado, mas imagina, pastor Luciano Subirá indo pregar lá na Igreja do Amor, naquele momento maravilhoso, ele falando na unção, de repente começa a chover, e o que é que acontece? Todo mundo, aí, o que é que está acontecendo aqui, gente?
Mas não era só isso não. Vamos lembrar um pouquinho mais. Decolar, o nosso decolar naquela época, por mais que a gente sempre teve um coração de fazer uma estrutura boa, eram camarotes abertos e a gente fechou com gesso, mas só que tinha um problema, não tinha como fechar as salinhas. Ou seja, eram divisores praticamente, murinhos pequenininhos que dividiam uma sala da outra. E aí o que acontecia? Era uma brigalhada só, brigalhada na igreja do amor. Pastor, calma. No momento em que eu estava pregando, era o mesmo momento em que os professores estavam dando aula e o mesmo momento em que a criançada tentava participar da aula. Ou seja, era um professor tentando falar mais alto do que o outro, e na verdade não só do que o outro, do que eu, porque eu estava pregando. Mas não era só isso não. Tem mais, pastor, tem. Você olha o que a gente vive hoje, mas não sabe o que a gente viveu lá atrás. Mas o que eu mais quero mostrar para mim, para você, é a persistência. É a perseverança de acreditar que tudo pode melhorar. A comunicação, o pessoal da mídia trabalhava numa salinha, que na verdade a salinha não tinha teto. Era uma situação muito celestial na mídia. A criatividade, as ideias do céu, elas fluíam de uma forma livre. Mas ninguém nunca desistiu de fazer nada. Por mais que chovesse, por mais que não tivéssemos a estrutura que gostaríamos de ter para receber as crianças, por mais que o pessoal da mídia tivesse que se concentrar e não conseguia por causa da situação que eles viviam, a gente nunca desistiu de acreditar que havia algo maior que Deus estaria fazendo. Você já parou para pensar que hoje é muito fácil desistir? É muito fácil abandonar sonhos, tomar decisões de parar no meio do caminho. Você já parou para pensar que essa é uma estratégia do diabo? Vamos ver o que nós vivemos nos dias de hoje. O pessoal hoje casa e quer se separar por qualquer coisa. Não há compatibilidade de gênios. Vamos se separar. Como assim? Sabe, as pessoas, por fracassarem, talvez numa batalha, já entregam uma guerra. Tentei passar no concurso, não passei, vou desistir. Eu sempre percebo que essa é uma estratégia do diabo para impedir que continuemos avançando, indo em frente e chegando onde Deus preparou para mim e para você. Se o diabo tentou fazer Jesus parar, pode ter certeza que ele vai tentar a mim e a você. Mas Jesus não parou. E eu e você também não vamos parar. Nós não vamos desistir. Ei, nós temos que pegar esse verbo desistir. Temos que deixar de lado. E temos que trocá-lo pelo verbo persistir. Acreditando, ei, nós vamos chegar lá. Fala para o seu irmão assim: a gente vai chegar lá. Fala para o outro aí: a gente vai chegar lá. Não esquece o que você falou para ele, porque a gente vai subir o monte juntos, até chegar lá. Benjamin Franklin disse:
energia e persistência conquistam todas as coisas. Em 1992, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, na corrida dos 400 metros, havia um corredor que era aquele que todo mundo achava que ganharia. Ele era inglês, o nome dele era Derek Redmond. Ele estava preparado para correr, e no momento em que começou a corrida, ele acabou lesionando um tendão. Ele que estava na frente foi ficando para trás. Ele tentava esboçar algum tipo de reação, mas ele não conseguia, porque a dor era insuportável. Mas Derek persistiu. Ele, mancando, tentou correr para chegar até a linha de chegada. A dor era muito intensa, até que em um momento estava sendo televisionado, estava sendo transmitido para todo mundo, e de repente aparece um homem correndo em direção a ele, pegando o seu ombro e levando ele até a linha de chegada. Quem era aquele homem? O pai do Derek, que viu a persistência no coração do seu filho e que decidiu ajudá-lo a ir até o fim. Porque na vida, o mais importante não é chegar em primeiro lugar. O mais importante é cruzar a linha de chegada, persistir, chegar lá, alcançar o alvo, viver o sonho, conquistar a promessa. E eu estou aqui para te dizer que eu e você temos um pai, que mesmo quando ele olhar para mim e para você mancando, ele vai dizer assim: eu estou aqui, filho, eu vou te ajudar, você vai chegar lá, vamos, só não desista, só não desista, só não desista. Hoje eu quero trazer 3 lições que a gente pode aprender com a persistência. A primeira delas: quem persiste põe o medo no seu devido lugar. Salmo 56:3 diz: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando o salmista diz assim, quando eu estiver com medo, é porque ele estava reconhecendo que era humano. Não tem ninguém aqui, deixa eu te dizer, não tem ninguém aqui que nunca deixou de ter medo na vida. Ninguém. Porque isso faz parte, é um sentimento da nossa humanidade. Quer ver uma coisa? Quem tem medo de barata, levanta a mão. Só tem mulher levantando. Tem alguma coisa errada. Ah, tá bom, filho. Agora, tá sendo sincero, é isso aí. Aí tem homem que diz assim: não tenho medo não, é nojo. Eu sei. Todo mundo já teve medo de alguma coisa na vida, porque é inerente ao espírito humano que nós temos. Mas uma coisa é você ter medo, outra coisa é você ser dominado por ele. E por isso que a Bíblia vai falar, o salmista dizendo: eu sei, eu vou ter medo, mas eu sei qual é a solução para o medo, é eu confiar no Senhor. Essa palavra confiar, confiança, literalmente ela significa agarrar-se a qualquer coisa. É como se você se abraçasse a algo no momento do medo. Você quer saber em quem você pode se apoiar? Quem você pode agarrar na hora do medo?
Jesus. A Bíblia fala que Pedro, ele vê Jesus caminhando sobre as águas, e os seus amigos, discípulos, começam a gritar que era um fantasma. Você já parou para pensar que algumas vezes a gente acaba sentindo medo, não porque a gente está com medo, mas porque tem gente que está com medo e coloca medo na gente? Por isso vai uma dica: cuidado com quem você está andando também. Cuidado com o que você ouve também das pessoas. Pastor, mas assim, é alguém da igreja. Mas deixa eu te falar uma coisa, eram os discípulos, e a gente tem que ter cuidado. Obviamente que o coração de todos os discípulos estava sendo ali tratado, preparado, aperfeiçoado. Mas e se Pedro tivesse dado ouvido aos discípulos? Ele não tinha ido caminhar sobre as águas. Ah, tá bom, pastor, beleza. Então, a gente vai encontrar Pedro confiando em Jesus. Isso mesmo, porque Pedro vai dizer assim: Senhor, se é o Senhor mesmo, deixe-me ter contigo. E a única forma de ter com Jesus era o quê? Andando sobre as águas. E Jesus diz: vem. Pedro sai do barco, começa a caminhar, mostrando que estava confiando em Deus. Aí você que conhece a história diz assim: pastor, mas aí o que é que acontece? Pedro começa a afundar porque ele teve medo das ondas. Lembra? Lembro. Então, é um medroso? Não. Porque na minha vida e na sua vida é assim, ó. A gente vai começar a caminhar sobre as águas confiando em Deus. O diabo vai tentar fazer a gente ter medo. E essa é a hora que a gente tem que fazer o que Pedro fez. Pedro não afundou, Pedro persistiu, porque Pedro clamou por Jesus. E quando clamou por Jesus, quem é que estava lá para estender a mão? Jesus. Jesus o levantou e o levou de volta para o barco. O problema é que tem gente que já começou na vida: eita, estou confiando em Deus, vai dar certo, o Senhor vai fazer. Aí o que é que veio? Veio o medo, porque vai vir. Você começou a afundar. E aí foi a hora que você disse assim: ah não, agora não vai dar mesmo não, porque antes eu confiei em Deus, caminhei um pouquinho, mas agora eu estou afundando. Será que Deus vai me ouvir? Será que Deus vai me ajudar de novo? Claro que vai, só falta você clamar. Porque na vida é assim, às vezes a gente tem altos e baixos, mas o mais importante é nunca parar de confiar. Clama, persiste, porque uma hora Ele estende a mão, te levanta e te leva para voltar para o barco. Nesses 20 anos foi assim. Foi. Caminhávamos bem, glória. Daqui a pouco parecia que ia afundar. Sai da quadra. Eita, vamos afundar. Não era afundar não. Era Deus querendo que a gente clamasse. E a gente, Deus estendia a mão, levantava: vem meu filho, já tem outra quadra para vocês aí. Ei, glória a Deus. Tantas situações. Mas uma coisa a gente nunca se esqueceu: de persistir e de colocar o medo no lugar que ele tem que ficar. O medo tem que ficar debaixo dos nossos pés, porque dentro do nosso coração fica aquele que nos conduz sempre em triunfo: Jesus. Ele vai sempre estar comigo e com você. Por isso que o salmista declarou isso: eu vou ter medo, mas eu vou confiar no Senhor. Quando a gente vai para um outro salmo, Salmo 23, a Bíblia diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Ele está conosco. É só você entender isso. Ele está conosco. O Salmo 34:4 diz: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus
temores. Coloque o medo no lugar dele. E coloque sua confiança no Senhor. Você nunca vai desistir. Você nunca vai parar. Segunda lição sobre persistência. Procure enxergar o ponto de vista de Deus. 1 Samuel 16:7 fala: o Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Já parou para pensar que nós, seres humanos, somos muito tendenciosos? Porque na nossa humanidade, nós costumamos apenas focar no que os nossos olhos físicos enxergam. Por isso que às vezes a gente julga. Aqui, por exemplo, o profeta Samuel está indo à casa de Jessé para consagrar um de seus filhos. Samuel sabia qual era? Não. Diferentemente da primeira vez em que ele ungiu o primeiro rei de Israel, Saul, Samuel sabia quem Saul era. Saul teria um encontro com Samuel. Deus mostrou para Samuel como seria Saul, um cara bonito, um cara forte. Mas nessa segunda vez, Deus não disse quem Davi seria. Samuel chega na casa de Jessé, e quando ele olha para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele já diz logo: meu Deus, eu estou diante do rei. Por quê? Porque Eliabe era forte. Eliabe tinha praticamente, vamos lá, a mesma aparência de Saul. Então, na visão humana de Samuel, era ele. E não era, por quê? Porque Deus vê o coração, enquanto o homem vê o exterior, vê o físico. Peraí. É mais ou menos dessa forma no que diz respeito a persistir. Quando a gente persiste, nós estamos focados em olhar os obstáculos, as dificuldades e qualquer outra coisa que apareça na frente do nosso caminho, do ponto de vista de Deus, não do nosso. Porque senão nós vamos ter medo, porque senão nós vamos desistir, porque senão nós vamos nos desesperar. O profeta Elias sendo perseguido, um exército inimigo cercou Elias e o seu servo. Quando o servo de Elias olhou e viu os montes cercados pelos inimigos do exército, deixa eu te falar, ele se desesperou, ele teve medo. Ele foi a Elias e disse: meu Deus, vamos morrer agora. Carros, cavaleiros, o povo vai matar a gente. E Elias tranquilo. Porque Elias estava tranquilo. Sabe por quê? Porque Elias não via do ponto de vista do servo, via do ponto de vista de Deus. Por isso que Elias diz assim: Deus, abre os olhos dele. Abre. Para ele poder enxergar aquilo que eu consigo enxergar. E quando os olhos do servo de Elias foi aberto, ele pôde contemplar que o exército que era a favor de Elias era muito maior do que o que era contra, porque o exército era de Deus. Sabe qual é a minha oração hoje? Deus, abre os olhos. Abre os olhos daqueles que se encontram aqui e que tem visto a vida do ponto de vista humano.
Abre os olhos daqueles que estão quase se entregando, desistindo, abandonando sonhos e não acreditando mais naquilo que tu podes fazer na vida deles. Eu hoje estou aqui como um profeta para declarar que você vai se submeter a uma cirurgia espiritual, onde Deus vai pegar as escamas que talvez tenham impedido você de contemplar a imensidão do que Deus está preparando para a sua vida. E deixa eu te falar uma coisa, essas escamas vão cair para você enxergar quem está indo à sua frente, endireitando todo e qualquer caminho tortuoso, para te dar vitória. Ei, enxerga do ponto de vista de Deus, tira o foco do superficial e aprenda a enxergar com a ótica do alto, do alto, do alto. Que a partir do momento que você começar a fazer isso, nada vai te desanimar. Nada, pastor, nada. Quando nós estávamos saindo do alta unção, os nossos olhos estavam aqui no complexo. Mas humanamente falando, e eu tenho os arquitetos aqui comigo, assim, não ia dar tempo para fazer. Eu lembro que eu perguntava para Roberto, e assim, a gente fazer em tanto tempo. Uma das respostas que Roberto sempre me dava, quando eu perguntava coisas em relação à construção, era: não, se a gente tiver dinheiro, pode até ser possível. Mas nesse caso, aí era o complemento dele: meu pastor, é pouco tempo. Foi isso que fez o abençoado do dono lá do Alta Unção ficar no meu pé toda hora, dizendo: e aí, tu acha que vai conseguir? Tirava foto, fazia um bocado de coisa. E eu chegava para Robertão dizendo: vai ser dia 5 de agosto. Vem, Rubem, 5 de agosto. Mas o que foi que fez a gente chegar lá? Eu fechava meus olhos. Lá no salão de festas do antigo prédio onde eu morava, eu não enxergava a chuva que caía aqui, que alagava as estacas que estavam sendo prontas. A única coisa que eu conseguia enxergar, do ponto de vista do céu, era aquela multidão saindo do alta unção, chegando aqui. E a gente fazendo uma festa para Deus. Eu já vi as multidões que iriam lotar esse lugar, as vidas que seriam alcançadas, salvas, transformadas, porque eu aprendi a enxergar de olhos fechados. Quando a Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o poder dele que opera em nossa vida. Sabe, quando eu e você fechamos nossos olhos e começamos a pensar, a imaginar aquilo que cremos que Deus ainda é capaz de fazer. O nosso pensamento é a visão do coração. E hoje, quando eu abro os olhos e vejo o que Deus tem feito, eu só quero que você entenda que isso não é o que Deus somente quer fazer aqui, é o que Ele quer fazer aí. Aí é a hora que você começa a imaginar seu esposo sendo salvo, é a hora que você começa a imaginar seu filho liberto, é a hora que você começa a imaginar, sabe, tantas coisas que Deus vai colocar aqui dentro.
Mas você tem que se basear no ponto de vista do céu, não no seu ponto de vista. O seu ponto de vista é diferente do ponto de vista do céu. É só trocar a fonética, seu e céu. O céu é melhor do que o seu. Fala para a pessoa que está aí perto de você, diz assim: o céu é melhor do que o seu. Fala para o outro aí: o céu é melhor do que o seu. E finalmente, para não desistir, para persistir, aprenda uma coisa: a ser perseverante em tudo. Em tudo, pastor, só em tudo. Em tudo. No passado, no presente, no futuro, no porvir. Como Paulo fala em Filipenses 3, 13, 14: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Escuta isso. As situações do passado não podem ser uma corda que nos amarra, mas devem ser como uma flecha dentro de um arco, que vai nos lançar para vivermos um futuro extraordinário. Muitas pessoas se prendem ao passado e não perseveram em direção ao futuro. Porque eu disse ao passado e eu bati aqui, ó. Porque isso aqui é do passado, mas a gente trouxe até agora para o futuro. Porque senão a gente ia estar lá no alta unção até hoje, paletezinho, ventilador do lado, nome amor. Essa é a hora que você tem que usar o passado para te impulsionar para o futuro. Agora, existem coisas antigas que aconteceram e na sua vida, e talvez você está agarrando. Não. Lembra que eu disse que confiança é sinônimo de agarrar? É diferente. Confiança traz a ideia de seguir em frente. Mas quando você tenta nostalgicamente pegar o passado e se agarrar a ele, você nunca vai viver algo novo. E é isso que o diabo quer, que você paralise, estagne. Não, esse nome é lindo, mas a gente trouxe de lá para cá, sabe para quê? Para mostrar que a gente está avançando. A gente se esquece das coisas que ficam para trás, no sentido de dizer assim: ei, eu não vou voltar para ficar lá não. Mas a gente se lembra para dizer assim: olha onde eu estou chegando. Olha onde eu estou chegando. Por isso que você tem que perseverar em tudo. Persevera na vida, na sua vida. Esse dom precioso que Deus te deu. Sabe, se você chegou aqui, o diabo dizendo assim: acaba com tua vida, acaba com tua vida. Hoje, em nome de Jesus, Deus é que vai acabar com o diabo, para que você saia daqui com vida, e vida em abundância. Ei, é perseverar em tudo, é perseverar na família. Bora lutar. A gente está vendo o que o diabo está tentando fazer contra os lares, contra as famílias. Não, a gente vai lutar, a gente vai perseverar. Tem uma bênção sobre o seu lar. Ei, persevera nos sonhos que Deus trouxe ao seu coração. Persevera em tudo. Não desiste. Sabe por quê? William Feder disse que o sucesso parece ser em grande parte uma questão de persistir quando os outros desistirão. Pergunta a pessoa que está perto de você: quem você vai querer ser?
Quem desiste ou quem persiste? Pergunta para outra pessoa: quem você vai querer ser? Quem desiste ou quem persiste? Eu quero que fique em pé só quem vai persistir. Bora celebrar então. Celebra. Fecha seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, eu quero nessa hora. Deus, eu sei que o Senhor trouxe as pessoas certas para estarem aqui, para estarem online. Eu sei que o Senhor trouxe pessoas que vão dizer hoje para os céus ouvirem, vão dizer hoje para o diabo ouvir, escutar: eu não vou desistir. São vidas, são pessoas que, independente do que estão vivendo, dos obstáculos que estão à sua frente, Pai, essas vidas estão dizendo para o Senhor: eu não vou desistir. Eu quero abençoar essas vidas. Eu sei que teve gente que chegou aqui, Pai, querendo desistir da vida. Eu sei que tem lares que chegaram aqui, o diabo estava tentando destruir, o diabo estava tentando acabar, mas o Senhor se levantou e eles disseram: nós vamos persistir. Deus, eu sei que tem pessoas aqui que têm tantos sonhos, tantas coisas grandes que o Senhor tem implantado nos seus corações. Deus, eu sei, tem gente aqui com ministérios poderosos que o Senhor tem levantado, e o diabo estava tentando fazer essas pessoas pararem, desanimando-as, mas hoje elas estão dizendo para o Senhor: nós não vamos desistir. Toque essas vidas hoje. Que o Senhor traga um fogo especial de perseverança, de persistência. Um fogo que vai fazer com que essa vida continue caminhando em frente, em direção ao alvo que o Senhor já estabeleceu para a sua vida. Eu declaro agora a vitória. Aquele que perseverar firme até o fim será salvo, será abençoado. E eu declaro essa bênção sobre os teus filhos, em nome do Senhor Jesus. Amém.